Acho que a gente se pergunta o que está por trás de tudo isso. Será que isso faz parte da cultura, do plano do Trump, né? Como é que a gente pode contextualizar essas ações militares dos Estados Unidos? Muito bem. A minha ideia é a gente terminar aqui a nossa conversa e eu conseguir provar que os Estados Unidos são um país predatório e parasitário. É Olha. isso que os Estados Unidos são e não é de hoje. Os Estados Unidos vem sendo assim ao longo da sua história e isso tem se intensificado mais à medida que o tempo vai passando e eu espero também conseguir explicar o porquê. Na minha cabeça, professor Tiago, tudo começa tentando entender, a gente deve tentar entender o que é que está no centro do processo de decisão dos seres humanos. A tese que eu defendo enquanto professor de economia é que a economia está no centro das decisões individuais e entre as nações. Então, a gente briga com o irmão, nós temos que ir trabalhar, as nações se envolvem em vários momentos críticos, fundamentalmente por questões econômicas. A economia, a propósito, ela anda de mãos dadas com a política. Tanto é que a área de estudo se chama economia política. Nós, seres humanos, precisamos de coisas para sobreviver. Nós temos necessidades, talvez a ideia da pirâmide de Maslow, que eu acho que a maior parte das pessoas que vão nos ver deve ao menos ter uma ideia do que é, né? Talvez seja um bom ponto de partida. Nós temos necessidades, as mais variadas, e para saciar essas necessidades, nós precisamos de coisas que estão fora da gente. Então, à medida que a gente vai tentando pegar essas coisas, a gente consegue perceber que, para a ampla maioria da população mundial, há uma restrição. Não tem essas coisas para todo mundo. Sim. Então, aí começam os problemas. Então, a primeira tese que eu gostaria de colocar aqui é que as relações humanas são fundamentalmente relações econômicas e políticas. No sentido de economia, poder material, e política, poder de decisão, de dar ordem. Então, e como é que funciona? Como é que é a seta? Eu tenho um poder econômico, eu sou rico, então eu mando. É mais ou menos assim que funciona, tanto em nível individual quanto em nível das nações, como a gente chama em macroeconomia. Sim. Então, essa é a primeira tese. Sendo isso verdade, uma coisa que eu gostaria que a gente tentasse perceber é que não há personalismo. Não é uma decisão do Trump, não é uma questão do Xi Jinping, não é uma tomada de decisão do Putin. Não é assim que funciona. São determinantes bastante complexos, né? A maneira de tentar entender o movimento das nações não é simples. É algo, eu vou repetir, complexo, e quem porventura acredita que é simples, ou que diz que é simples, é apenas a decisão de uma pessoa, por exemplo, de um Napoleão ou de um Hitler, essa pessoa não sabe ou ela está mentindo. As relações são muito complexas. Os seres humanos, eles organizam relações de produção, essas relações de produção terminam determinando toda a vida humana. Relação de produção é algo do tipo assim, a sociedade já foi escravista, Sim. tá? Então, essa relação de produção que está na base determina a filosofia, as leis, determina até a arquitetura. Como Sim. é que era a arquitetura de uma sociedade escravista? Casa grande e senzala. Exato. Sim. Então, nós vivemos hoje, para não cansar muito, nós vivemos hoje numa relação de produção que a gente chama de capitalismo. O capitalismo sucedeu o feudalismo. Na época, o que é que o capitalismo fez? Ele desenvolveu uma coisa que era inédita, que é o que a gente chama de produção industrial. A gente estuda na escola que houve a Revolução Industrial na Sim. Inglaterra. Essa Revolução Industrial fez com que a Inglaterra fosse um país extremamente poderoso. A Revolução Industrial e a produção industrial estão no centro do poder econômico da nossa sociedade moderna. Então, um país que é poderoso industrialmente, ele manda.
Tá? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra, isso aconteceu com a Alemanha, isso aconteceu com os Estados Unidos, Sim. Japão. Esses países se industrializaram muito e ficaram muito importantes no cenário internacional. Tá? Quando o capitalismo começou, na época em que ainda existia uma disputa com o feudalismo, existiam os donos de terras. E esses donos de terras, eles participavam da produção apenas pelo fato de serem donos da terra. Sim. Eles não tinham não enfiavam, como a gente diz no popular, um alfinete numa barra de sabão, mas ganhavam a renda porque eram apenas donos da terra. Esse tipo de coisa foi muito discutida pelos economistas clássicos. Tipo, o dono da terra onde tem a indústria Não, o dono da terra da agricultura. Da agricultura. Tá. Né? Na época da pré-revolução industrial no Reino Unido, os lords, que eram os donos da terra, e que eram donos da terra por herança, né? Eles terminaram aprovar uma lei chamada Lei dos Cereais. Por quê? Porque era mais barato comprar comida fora da Inglaterra, né, do que produzir dentro da Inglaterra. Porque dentro da produção da Inglaterra, esses lords queriam a renda deles. E aí o capitalismo surgiu com essa luta de dizer, olha, essa pessoa é um rentista, quer viver de renda. Ela não produz, quem produz é a indústria. Entendi. E aí o que é que normalmente quem vende de renda, quem vive de renda, ou quem não é produtivo faz? Cobra tarifa. E eu acho que esses termos são bastante atuais, né? Tarifa isso, tarifa aquilo. A gente começa a tentar entender o que são essas tarifas. Você tarifa quando você não consegue concorrer. Tá, entendeu? Então, o preço do produto estrangeiro é barato, então coloca uma tarifa sobre ele para eu poder vender o meu produto que é caro, que não é eficiente. Entendi. Eu tento proteger a minha, digamos, falta de capacidade. Então, o capitalismo industrial ele leva o valor. A indústria que traz o valor. É a indústria o centro do processo econômico de qualquer país moderno. Então, um país industrial é um país forte. Né? O que é que aconteceu? Esse sistema industrial, a propósito, as relações de produção dos seres humanos, elas se transformam, elas mudam. Né? E no final do século passado para o começo... No final do século retrasado para o começo do século passado, há mais ou menos 100, 120 anos, houve uma mudança gritante nesse processo de realocação entre as nações. Surgiu o que a gente chama em economia de imperialismo. Palavra famosa, né? Isso. Mas que acho que a gente não entende muito bem, né? Então, explica pra gente aí, professor, o que é o tal do imperialismo? O imperialismo, por incrível que pareça, não tem a ver, por exemplo, com um país invadindo outro. Não tem a ver com tomar terra. O imperialismo, essa fase que a gente vive do capitalismo, que é uma fase atual, nós vivemos no imperialismo, ela se caracteriza por 5 coisas. A primeira é a concentração e centralização da produção. Você tem poucos ou apenas um fabricante de algo muito importante. Quantos fabricantes de automóveis existem? Quantos fabricantes de avião existem? Quantos fabricantes de inteligência artificial existem? Pouquíssimos. Ou então até, fazendo um parênteses aqui, né? Por exemplo, sistema de busca na internet. Isso. Talvez tenha mais, mas todo mundo usa o Google. Isso aí. Essa coisa é importante, porque essa concentração leva ao que nós chamamos de monopólio. E o monopólio, quem tem o poder de monopólio, cobra mais caro. E ele fica igual aquele rentista da terra. Entende? Ele pode cobrar mais caro simplesmente porque ele é o único dono. Entendi. Então, tentar monopolizar as coisas é um processo que vem acontecendo ao longo dos últimos 150 anos e que caracteriza o imperialismo. Uma outra coisa é a financiarização. Você vai comprar uma geladeira. Você vai em uma loja aqui no centro da cidade, quer comprar uma geladeira. Você já parou para pensar, você já percebeu que você, na realidade, fez um acordo financeiro com a loja? Porque ele tenta vender para você em parcela, ele tenta lhe vender um cartão. Um carnê. Porque toda a produção econômica moderna, professor Tiago, foi financiarizada.
E quem é dono das finanças, dos bancos, ganhou um poder gigantesco. Tem os bancos das lojas, né? Exato. Tem o banco da Volkswagen, Isso. que é o que faz, eu acho que o financiamento, né? A nossa produção, ela deixou de ser uma produção de coisas reais para ser uma produção financiarizada. Só que o dinheiro, no limite, não tem utilidade. A gente sacia as nossas necessidades com as coisas, Sim. não com dinheiro. Mas o dinheiro passou a ser talvez mais importante do que as coisas. Essa é uma segunda característica do imperialismo. A outra é a seguinte: o que você tem que fazer é exportar o capital. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos, até os anos 1980, eram, por exemplo, o maior produtor e o maior exportador de tecido, calçados, automóveis, etc. O que é que os americanos fizeram? Porque o objetivo da empresa não é minimizar custo, eles pegaram, desmontaram suas indústrias nacionais e levaram, por exemplo, para a Ásia. Por exemplo, para a China. E na transição dos anos 1980 para os anos 1990, eles passaram de maior produtor e exportador para o maior importador de calçados, tecidos. Olha. Mas isso para reduzir os custos. No caso, as empresas sediadas nos Estados Unidos decidiram levar suas fábricas para a Ásia Isso. para gastar menos com a produção. Gastar menos, por exemplo, com mão de obra. Com a mão de obra. Mão de obra. Qual o fenômeno? A mão de obra americana ficou muito cara, porque os americanos financiarizaram tudo, eles privatizaram tudo. Privatizaram a saúde. Então, a saúde nos Estados Unidos é cara. Sim. Privatizaram a educação, privatizaram os bancos, privatizaram a água, a energia. Tudo foi privatizado. Sim. O salário, portanto, para que você mantenha uma pessoa com dignidade nos Estados Unidos, é alto.